Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para dar prosseguimento ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós continuamos no capítulo 7. A queda de Otávio. E no último programa, comentando sobre o relato de Otávio, falávamos sobre o que ele disse de a negação em matéria de confiança, né, que ele tinha dos orientadores espirituais e o seu acentuado pendor para a crítica dos atos alheios. Comentamos sobre isso, a questão da crítica, a coisa doentia, né? Afeta inclusive o nosso corpo, né? E falamos também sobre o que ele disse, que da sua vaidade doentia, né? Vaidade dele doentia, sentido superior aos outros, queria tudo para ele, né? Mas o prosseguimento a ajuda dos bons espíritos prosseguia, como ele disse, os apelos sagrados, e eram interpretados por ele como alucinações. Porque médium, que apelos sagrados dos bons espíritos, todos nós recebemos. Mas ele era médium, e aí ele ouvia, poderia ver algumas vezes, e ele interpretava isso como alucinações. Interpretando isso como alucinações, ele procurou um médico. E esse médico deveria ser materialista, como a grande maioria é ainda, e o era muito mais no passado, nessa época aqui. Hoje a gente vê muitos médicos falando de reencarnação, graças a Deus, a coisa está indo, mas nessa época era muito mais. E esse médico aconselhou as experiências sexuais, né? Começamos a comentar sobre isso, a questão da experiência sexual. E vamos continuar só mais um trechinho para a gente comentar mais um pouco sobre essa questão do sexo. Então estamos no meio, bom, já nem para dizer se é no meio. Não é no meio, não, é mais para o início. Mais para o início, vamos lá. Ele continua dizendo que completara então 19 anos, entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. A gente até estava comentando aqui antes da gravação do programa, que agora, no plano espiritual, depois de ter falido, desencarnado, ele está dizendo que o sexo é uma faculdade sublime, e o é. E o é realmente. No livro, procuramos alguns trechos de obras sérias, complementares, para comentar sobre isso. No livro Vida e Sexo, e é muito bom esse livro, excelente, quem quiser aprofundar mais nessa questão do sexo, né? É muito bom esse livro, Vida e Sexo, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, na introdução do livro, o Emmanuel nos diz que em torno do sexo será justo sintetizarmos, quer dizer, abreviarmos, né? Todas as digressões nas normas seguintes. Olha o que ele vai falar. Não proibição, mas educação. Então não é para proibir o sexo, é para educá-lo. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Então, respeitar aquilo, porque a faculdade, sendo a faculdade sublime, você está usando ela com dignidade, você está respeitando a você mesmo e ao outro, porque ao outro, ninguém faz sexo sozinho, é com o outro. Não indisciplina, mas controle, controlar, né? E, por último, ele diz que não impulso livre, mas responsabilidade. Então, a gente coloca também a responsabilidade que você tem consigo mesmo e com o parceiro, né? Com o parceiro, com a parceira. Então, na questão de ser responsável, porque é um departamento sublime. Então, é muito interessante que ele fala. E no livro Religião dos Espíritos, também, de Emmanuel, no capítulo 56, intitulado Sexo e Amor, tem um trecho que ele diz assim: o sexo é energia criativa. Desculpa, antes ele diz assim:
a gente tem que urge situar o sexo a serviço do amor, sem que o amor se lhe subordine. Olha interessante o que ele fala. Usar o sexo a serviço do amor, sem que o amor se lhe subordine. E igualmente o sexo é energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele, a funcionar por leme seguro. Então, essa questão do sexo, como ele diz aqui, faculdade sublime. Porque o médico indicou a ele o sexo, experiências sexuais. Isso sem levar em conta o parceiro. Exatamente. Né? Isso não é como o Emmanuel pediu aqui para a gente fazer, impulso, não impulso livre, que é o que ele está fazendo, mas responsabilidade. Aí por quê? O sexo vai mexer o quê? Na alma da pessoa. A alma da pessoa que está sendo conectada ali. E aí é a irresponsabilidade, que é o que o Otávio está fazendo, né? Abuso das faculdades sublimes. Então, essa questão do sexo é muito importante a gente ler, e esse livro, volta a dizer, Vida e Sexo é excelente. É uma história também de André Luiz, aí já é uma história, ele fala muito, que é o livro Sexo e Destino, que é o penúltimo livro da série dele. Mas também é excelente, né? E aí, mas esse livro aqui, Vida e Sexo, é muito bom para a gente estudar e meditar, porque nós já viemos de existências colocando a questão do sexo muito errado, colocando a questão do sexo como pecado, né? Já que inventamos lá que Jesus nasceu da Virgem Maria sem ter um ato sexual, como se ele tivesse tirando a lei de Deus de lado, que é a lei da reprodução, colocamos a questão do sexo na proibição, dizendo que sem sexo você estaria se santificando, e não é bem assim, né? Quando Paulo de Tarso fala, se abrasar é melhor casar, Paulo já falava isso na sua visão lá. Ele era, por sua própria vontade, não tinha relacionamento, mas lendo o livro Paulo Estevão, a gente vê que a noiva dele desencarnou e ele ficou sem ninguém. A missão dele pedia isso, né? Como a gente vai ver em alguns casos aqui, que as missões não pedem casamento e outras pedem. A gente, no caso do Otávio, não pede, cada caso é um caso. Então, para a gente desmistificar essa questão de que o sexo é pecado, como tem lá na alegoria de Adão e Eva, dizendo que o fruto proibido, inventaram que era uma maçã, não sei quem inventou, porque a maçã é tão bom, eu, por exemplo, como todo dia. E aí o fruto proibido, e que a árvore do fruto proibido você não podia comer, viu que estava nu e se envergonhou e tal, e a questão do sexual entrou ali, que era pecado. Então essa questão do sexo ligado ao pecado, que nós inventamos isso, né? Por interesse próprio nosso. É isso. Mais um pouquinho? Não. Sim, continua a leitura. Desejava. Vamos continuar então. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Então, ele devia contestar toda a orientação que vinha do mundo espiritual, ele devia viver contestando, porque é o que ele diz. A força... Ele queria encaixar o comportamento dele, não é, equivocado na área sexual, ele queria achar uma desculpa, né? Com certeza nas instruções que chegavam dos espíritos, ele queria conciliar o comportamento equivocado com a prática evangélica. E aí, com certeza, ele não conseguindo, com certeza ele não conseguiu fazer isso, ele acabou largando, como a gente vai ver aqui, ele vai largar a casa espírita, a tarefa mediúnica, em detrimento dessa liberdade, né, no campo sexual. Então, porque esse é o grande problema da maioria de nós na humanidade, é nós acharmos que o nosso comportamento fora da casa religiosa não implica e não tem nada a ver com a situação que acontece lá dentro. Mas as pessoas, a gente tem que entender, né, todos nós, temos que entender que não existe um botão que desligue o nosso, né? A gente se comporta de um jeito na rua e chega na casa religiosa, desliga o botão e vamos viver uma outra realidade. Isso não existe, a alma é uma só.
não é? Então, e esse é o grande problema. O Emmanuel já fala isso lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no prefácio, que o problema da humanidade começou quando a gente tirou Jesus na nossa vida social, da nossa vida em família, achando que Jesus só pode ser estudado e cultuado dentro da casa religiosa. Aí é o grande erro. Então você tem um comportamento fora da casa religiosa e lá dentro da casa religiosa tem outro, isso não faz sentido. E o que muito acontece? Você... no livro, eu acho que é Missionários da Luz, se eu não me engano, o André Luiz vê o que acontece. 2 candidatos a médium, a mãe e o filho, é o do Calderaro, não é... No Mundo Maior? Calderaro é no Mundo Maior. É o Calderaro? Que a pessoa sai da reunião e logo que sai da reunião... Os obsessores Missionários da Luz. Então não é o Calderaro, então é o Alexandre. Alexandre. O André Luiz, eu não lembro bem qual é o capítulo. O primeiro ou o segundo? É o livro nos Missionários da Luz. 2 candidatos ao desenvolvimento da mediunidade, ao estudo da mediunidade, eles saem de uma reunião mediúnica e o André Luiz vê que o rapaz tem a mesma problemática aqui do nosso amigo Otávio. Eles lá dentro da reunião não têm muito proveito, eles não conseguem captar muito bem as orientações do mundo espiritual, e ele está com a mãe dele, e eles, quando saem da reunião, eles comentam que não conseguiram muita coisa, né? Mas o que o André Luiz vê? Que o rapaz, ele está sendo obsediado por espíritos que estão sugando as energias sexuais dele. Por quê? Ele, quando sai, né, lá da casa religiosa, lá no caso, né, um centro espírita, ele frequentemente frequenta bordéis. Hoje em dia são termas, né? Aí os nomes mudam, mas ele se entrega a esse desregramento sexual. E aí, claro, os obsessores não entram no centro, mas quando ele sai do centro, os obsessores se agarram nele, se seguram nele. O Marco está aqui procurando. Capítulo 3, 4 e 5. São 3 em diante. Mas que conta a história, deles. Isso. Mas qual é o capítulo que mostra que os obsessores se conectam nele novamente? É o capítulo 4, Vampirismo. Ah, sim, provavelmente. Pode ser esse sim. Então, que aí por quê? Porque ele quer ter um comportamento na vida de sociedade, um comportamento promíscuo. Não, desculpa, gente. Vai começar no 4, porque ele começa a explicar a questão do vampirismo que a Teresa está falando. Mas o 5, que é a influenciação. Aí sim. Então é capítulo 5, livro Missionário da Luz, é muito interessante. Ele fala, desculpa, Teresa, é o que você exatamente está falando. Alexandre indicou-me, aí saíram do centro, o Alexandre indicou-me um pequeno grupo de desencarnados que me pareceram em desequilíbrio profundo e falou, aqueles amigos constituem a coorte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui, em sessões especializadas como a desta noite. Mas chega lá fora e começa o contato deles. Então, a par disso, a gente pode fazer uma analogia com o comportamento do Otávio. Dentro da casa espírita, ele tinha lá a sua proteção. Saiu, porque ele já estava nesse comprometimento aqui na área sexual, com certeza. Espíritos vampirizadores das energias sexuais grudavam nele, do mesmo jeito do nosso amigo aí do capítulo 5 do livro Missionário da Luz, né? Muito interessante. Ele chega mais adiante, muito interessante, ele chega em casa, a proteção da casa é exercida pela esposa. Muito bom. Esse capítulo é muito legal, muito legal. Vale a pena seguir. Mas comentando mais um pouco o que ele disse aqui, desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual. Né? Então ele queria conciliar o prazer dele, que o médico lá indicou, ele gostou, não é culpa do médico não, hein? É culpa dele, porque ele gostou, sintonizou. E o dever espiritual. E aí a gente lembra o dizer de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 16, em que ele diz que ninguém pode servir a 2 senhores.
Ou porque odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e se desprezará o outro. Né? Não podeis servir simplesmente a Deus. No caso aqui ele fala a Mamon. Ele fala a questão da riqueza, mas a gente pode fazer um link com o que está aqui. Né? Servir a dois senhores completamente diferentes, que é o caso aqui do Otávio. E no capítulo, isso é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 17, Allan Kardec fala do dever, porque o capítulo 17 é o Sede Perfeitos. E porque ele diz aqui, o dever, conciliar o prazer com o dever, né, espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos. E o dever, o que é o dever? Que ele fala aqui, o dever espiritual. O dever, segundo Allan Kardec coloca aqui, uma mensagem de Lázaro, uma mensagem do Espírito Lázaro, ele coloca no item 7 do capítulo 17, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Então, exatamente, a obrigação moral conosco, que seria o caso do Otávio aqui, né? O dever espiritual. Ele continua aqui dizendo que o dever é lei da vida, então é uma ordem, uma lei. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos átomos mais elevados. Né? Então, nessa questão do que o Otávio está falando, é o dever espiritual, se é o dever, como o Espírito está dizendo, que é uma obrigação moral conosco mesmo, ele não pode ser conciliado com o prazer delituoso. Não dá. É diferente uma coisa da outra, não é? Isso. E não dá para misturar os dois. Então, continuando então. Tinha pouco mais de 20 anos, quando meu pai foi arrebatado pela morte. Olha a programação espiritual, né? 13 anos a mãe desencarnou. 15 eclodiu a mediunidade. Isso. O pai casou de novo, quando lembremos. Ele tinha 19. O pai casou de novo. Ele já tinha irmãos. Vamos lembrar disso. Ele já tinha irmãos. O pai casou de novo. Não, ele não tinha, não. Ele era filho único. Ele era filho único, né? Aham. Ele era filho único. É. A madrasta tinha 3, casou com o pai e teve mais 3. Desculpa, é isso mesmo, é. Mas ele depois, então, era irmão. Não, pai não. de pai. Você, porque senão pode achar que eu ele errei, tinha desculpa, irmão. eu errei, tá certo, eu confundi aqui. Então, só para a gente fazer uma recapitulação do que está até agora na programação dele, tá? Foi isso que aconteceu. E agora, com 20 anos, o pai dele morreu, desencarnou. Então, ele está órfão e com a madrasta em casa. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Então ela já tinha 3 filhos, teve mais 3, ficaram 6. Lembra daqueles 6? A gente lembra daqueles 6 que ele conta anteriormente, nesse mesmo capítulo, ele diz que 6 entidades amigas o auxiliaram. Foram benfeitores. Tá aqui, vou repetir. 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Não é ajudar por ajudar, não. Os maiores recursos em benefício do êxito dele. Se empenharam. São exatamente essas 6. E aí, olha, isso é um ensinamento muito importante, que muitas vezes bate a nossa porta, e não necessariamente a porta da casa, mas a porta da vida, pessoas que a gente não tem ideia de quem poderiam ser na nossa convivência de espíritos eternos. A gente às vezes não tem ideia disso. Muitas vezes são reencontros, né? Tem reencontros que são verdadeiros desencontros, mas é pelo comportamento egoístico nosso. Mas são reencontros. O acaso, é muito legal de ler isso aqui, porque é mais uma vez que o acaso não existe. Os 3 filhos que ela trouxera do primeiro matrimônio dela, eram exatamente 3 do que ajudaram ele. E os outros 3 que ela teve com o pai, completou os 6 que ajudaram ele. Né? Exatamente, estava aí a programação feita. Mais uma oportunidade que está sendo dada. Porque apesar de tudo que ele já está fazendo, né, da questão da crítica, né, da vaidade, de escolher o sexo em detrimento do sexo, escolher o sexo sem responsabilidade, tudo mais, vieram já os 6, estamos aqui. Né? E uma coisa que a gente tem que lembrar, e é muito interessante, né, isso
isso que ele está nos falando aqui, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa a vida das pessoas. Essas 6 crianças órfãs de pai e mãe, aos nossos olhos, coitados, podem ser espíritos muito endividados. Mas não, são benfeitores espirituais. São espíritos já de uma elevação, né, algo bem equilibrada, porque se estavam ajudando a ele lá no mundo espiritual, não era qualquer um. Não. Então, para a gente tomar cuidado, quando a gente acha que está ajudando a pessoa, não é? Fulano está numa dificuldade material ou numa dificuldade assim, né, na vida. Coitado, deve ser um espírito muito atrasado, com muitas dívidas. Nem sempre. Muitas das vezes a gente está ajudando, está diminuindo a nossa dívida com aquelas pessoas. Porque, olha só, o que o Otávio fizesse de bom para essas 6 entidades, ele estaria diminuindo a dívida dele, porque ele tem uma dívida com esses 6. Claro que tem. Uma dívida moral muito grande. Então, ele não estaria sendo bom. Ele estaria, vê se deu para entender aqui o raciocínio, ele estaria diminuindo os seus débitos. Então, vamos dizer assim, vamos colocar nossas barbas de molho. Porque podem ter pessoas na nossa vida que a gente ache que está passando por muita dificuldade, a gente, né, moral, material, a gente vai ajudar achando que está sendo muito bom, muito caridoso. Mas pode ser o caso do Otávio na nossa vida. A gente está ajudando porque está devendo a essas pessoas alguma coisa. Devendo mesmo. Não estamos só falando em dever a lei de Deus, não. Devendo ao trabalho daquela pessoa, talvez em uma encarnação. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou tentando falar sobre essa questão da gente não achar que porque a pessoa tem uma condição social não elevada, né, que ela tem uma condição material com muito sacrifício na vida, né, a gente achar que é uma alma endividada. Eu escutei um palestrante falar, mas também não sei se é verdade, que um espírito algo bem evoluído, encarnou perto do Chico Xavier, na cidade onde ele nasceu, como lixeiro. Agora eu não sei se é na cidade, lá em Pedro Leopoldo ou Uberaba. Esse espírito, ele era um espírito algo evoluído, e ele queria, né, ele tinha, vamos supor, como missão, de alguma maneira, ficar perto do Chico Xavier. E ele era um lixeiro, porque hoje em dia, né, graças a Deus, esse trabalho, que é um trabalho sacrificial, ao meu ver, né, é um trabalho muito importante, está sendo mais valorizado. Mas no século passado não era, não. E esse espírito, eu também não sei se isso é verdade, mas eu escutei um palestrante falar sobre isso. Esse espírito veio nessa condição humilde, não é? Mas para estar sempre perto do Chico, tipo assim, não é uma proteção, mas é um amparo, né? Um amparo, assim, ter uma alma ali para estar conversando com o Chico, para estar perto do Chico. Então, isso aqui é bom para a gente meditar sobre essa questão, porque essas 6 crianças aqui, órfãs, né, de pai e de mãe, porque as 3 eram só da mãe, mas a mãe morreu, e os outros 3, que era do pai e da mãe, morreram também. 3 crianças órfãs que não, a gente viu aqui que ele não tinha, no começo, ele não tinha recursos materiais fartos, mas que aos poucos ia chegar. Então, nessa época, ele não tinha muito recurso monetário. Então, eu olhando assim, meu Deus, 6 crianças órfãs passando dificuldade, coitados, são benfeitores. Mas já estamos no final do programa, né? Exatamente. Lembrando a todos que hoje nós estudamos o capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Muita paz de Jesus a todos. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.